a falta de habilidade, eu tinha colocado conteúdo para crianças sem perceber e tinha colocado também sem o chat para vocês interagirem. Bom, eu fico feliz por vocês estarem atentos aí a essa notificação, a esse horário. Acredito que vocês já sabem a intenção dessas lives, né? Live pré-almoço. O almoço está pronto, mas vou me prontificar, meio-dia e meia, estar aqui com vocês. O título aí é sugestivo, né? Eu pergunto a você se a sua famigerada ex o mantém stand-by. Aqueles que não sabem o que é stand-by, coloquei uma breve descrição aí, tentando explicar o que é. E isso pode ajudar você a responder a minha pergunta. Se eu te falar que já sonhei comigo estando nessa live tempos atrás e me lembrei agora, você acredita? Isso é o que? Um déjà vu? Uma premonição? Que diabo é isso, moço? Estando nessa live tempos atrás? Como assim, mano? Que loucura. Mas enfim, devaneios à parte, vamos começar aí a discorrer sobre esse assunto, né? Sobre não ficar em stand-by. Cara, eu não sei te falar se estou em stand-by, CZ Raiz. Então, Lucas, é o seguinte: stand-by é aquela situação onde o cara desliga a televisão pelo controle e não puxa a televisão da tomada. Eu venho de uma família de, se não me engano, classe média baixa, onde meu pai e minha mãe buscavam fazer tudo quanto é tipo de economia, né? Então, saía gritando com a gente para desligar a luz, não deixar a luz acesa sem necessidade. Tem uma coisa que é até meio constrangedora de falar, mas tipo assim, lá em casa, eu e meu irmão, né? Eu e meu irmão já estamos casados, mas eu só tenho um irmão. E aí, como eram 3 homens e só minha mãe de mulher, para dar descarga, meu pai falava: vem todo mundo mijar e tal. Enfim, economizava assim, economia extrema. É pior do que o pai do Everybody Hates Chris, tá ligado? Contando centavo para cada coisa. Mas eu sou grato pela educação que me deram. Eu não sei se vocês também entendem o que eu estou falando, mas na minha casa, por exemplo, a televisão nunca ficava em stand-by. Ou seja, se eu acordasse, pegasse o controle, apenas apertasse o botãozinho vermelho lá de ligar, a televisão não ligaria porque ela não estava na tomada. E quando a gente esquecia de tirar da tomada, meu pai brigava com a gente, né? Porque ele via a luzinha vermelha e ele supunha que estava gastando energia porque a televisão estava em stand-by, né? É um raciocínio muito muito lógico da parte do meu pai em entender que quando uma coisa está em stand-by, quando uma coisa está pronta para ser usada, quando apenas acionada de um controle remoto, esse aparelho está gastando energia. Conseguem entender a relação? Conseguem ver aí algum paralelo com a relação dos senhores? Eu gosto muito de usar esses exemplos, né? Meu pai, ao contrário, ele detesta esses exemplos. Ele fala que não vê muita lógica, mas talvez aqui para os senhores seja mais proveitoso. Estar em stand-by é como se você estivesse em segundo plano. É como se se a sua ex tivesse um plano de seguir a vida dela, de conhecer novas pessoas, e quando ela estiver numa situação mais carente, de carência emocional, ela te aciona para sanar algumas dessas carências, né? Tem uma nomenclatura vulgar por aí, que alguns falam que é o tal do PA, eu não sei, eu prefiro não falar isso aqui, mas acredito que alguns dos senhores já tenham ouvido falar sobre isso, que é como se fosse um parceiro sexual amistoso, né, onde ele é acionado quando a mulher bem entende. Cara, eu sinto isso. Quando precisa, vem atrás, mas estou bem seguro hoje em relação a isso.
e respondo seco e não dou conversa. Excelente. Márcio Segatelli, é exatamente essa atitude que a gente espera de vocês. Eu acredito que todos vocês que estão aqui são alunos do Papo de Hétero, né? Tem algum acesso superior do que apenas um inscrito no canal, e é justamente essa a postura que a gente espera de vocês. Mas discorrendo sobre o tema, minha ex nem me procura, me apagou de tudo, não falou nada além de me pedir para ir buscar as coisas que ela me trouxe da Disney. Então, nem sei o que ela sente ou está fazendo. Bom, Vitor, eu acredito que se você tivesse essa sensação, você teria mais esperanças, né? Porque o ser humano, naturalmente, ele investe mais quando ele consegue ver um horizonte mais claro. Agora, o nosso amigo Vitor está numa situação de progressão, de viagem progressiva, né? É um passo de cada vez, a cada passo que ele dá, abre um pouco mais a visão que ele tem, e a gente precisa continuar desse jeito até que você tenha uma visão mais ampla para tomar uma decisão. Depois que virei mentorado, comecei a fazer isso, mas antes eu dava moral. Pois é, esse é o problema, né? E é interessante eu falar sobre essa situação com vocês para prevenir algumas coisas. Quando vocês têm em mente o porquê da forma de agir, acredito que vocês colocam em prática os conselhos com mais tranquilidade, com mais propriedade. Então, por que não ficar em stand-by? Porque quando você se encontra nessa situação, você perde energia. A energia, quando eu falo, não tem nada a ver com cósmico, a energia do ambiente, não tem nada a ver com os astros, não é nada místico, tá? A energia que eu falo é justamente o seu ATP, adenosina trifosfato, entendeu? A sua vitalidade. Não tem nada de espirituoso aqui. Eu estou falando em termos práticos. Você não ficar em stand-by evita com que você evita o fato de você perder a sua energia vital, o seu tempo, a sua preocupação, a sua atenção com coisas inúteis, né? Porque entendendo que a sua ex-companheira não é mais responsabilidade sua, com algumas ressalvas, né? Até na descrição eu coloquei, toda regra tem sua exceção. Vamos supor que eu gosto de dar alguns exemplos trágicos para vocês entenderem bem. Vamos supor que você está em contato zero com a sua ex, e aí, de repente, você vê um acidente de trânsito. E você nota que um dos veículos é familiar, pela cor, pelo modelo, talvez pela placa, e você nota que esse veículo era dirigido, né, era pilotado pela sua ex. E aí? Você vai quebrar o contato zero e prestar socorro, ou você vai falar, não, o Arthur me disse que eu tenho que continuar em contato zero até hoje ao meio-dia, e ainda são 11h59. Você vai aguardar aquele minuto passar para prestar socorro, ou você vai entender que isso é um fato extraordinário e prestar socorro? Então, quebra o CZ, obviamente. Ótimo, fico feliz pela atitude de vocês, né? Existem algumas exceções que são muito óbvias, né? Então, vamos supor que a pessoa está passando mal e ela realmente não tem quem recorrer. Às vezes você e a sua ex mudaram para um outro país, um outro estado, e estão longe de familiares com quem recorrer e tal. Então, você deve olhar o seu contexto e ver se realmente é necessário essa quebra do contato zero. Porque a outra situação, quando há filhos envolvidos, né? A sua ex relata para você que está faltando alguma coisa na casa, uma coisa básica, um remédio. Isso deve ser atendido, né? Ou
uma coisa que já aconteceu aqui conosco, né, é ficar sabendo que um ente querido dela ou seu faleceu, e aí a pessoa vem prestar condolência. Já aconteceu, infelizmente, do nosso mentorado. Na verdade, foi a ex do mentorado que faleceu, e aí o cara foi dar as condolências. Teve as duas situações, na verdade. Um parente querido da ex faleceu, o cara foi dar as condolências. E, infelizmente, ele não teve a sensibilidade de entender que aquilo lá era um fato que excede esse contexto de reconquista, e tocou no assunto do relacionamento, né? Num time totalmente errado. Não era tempo disso, e o cara acabou estragando ainda mais a situação onde ele se encontrava. E a outra situação aconteceu também, onde um outro mentorado teve um parente que veio a óbito, e a sua ex veio prestar as condolências, e ele também se confundiu ali, e a coisa ficou muito feia para o lado dele. Porque essa é uma situação onde não deve conversar sobre nada além do fato ocorrido, né? Tanto num acidente, quanto num eventual numa eventual situação de escassez de alimento, de remédio, onde você presta socorro ou recebe um auxílio também. Nada disso deve ser usado como pretexto para um avanço na reconquista. Por quê? Porque isso vem do bom senso, né, meus amigos? E o bom senso, ele também é uma característica fundamental para um homem admirável. Bom, dito isso, falei sobre as exceções, mas a regra é não ficar de stand-by, é não ter. E trabalho, senhores, trabalho é aquela questão. Não sei se eu já falei, se eu não falei, eu tenho que. Se eu já falei, eu tenho que repetir, eu não sei quem foi que assistiu, né? Mas no trabalho, você deve tratá-la como se ela fosse um outro cooperador qualquer, um outro funcionário, empregado, seja lá qual nomenclatura você acha mais adequado. E se ela for meu sócio, minha sócia, né? Você deve tratá-lo como um homem. E fazendo isso, você aplica uma manobra que eu denominei de manobra ugly bet, né? No caso do meu aniversário. Sobre aniversário, cara, assim, eu particularmente sou uma pessoa que não dá muita moral para se ela vir dar parabéns. Pois é, eu particularmente sou uma pessoa que não dá muita moral para essas datas comemorativas, então eu faço o possível para me colocar no lugar das pessoas que levam isso em consideração. Quando uma pessoa vem te felicitar, você deve agradecer cordialmente, mas não precisa né, como é que eu falo? Se exceder na forma com que você se expressa, colocar coraçãozinho. Senhores, eu gostaria de baixar uma lei na Constituição do Papo de Hétero, onde os mentorados devem evitar ao máximo usar todo tipo de emoticon. Emoticon é a carinha feliz, os coraçãozinho que você usa lá no WhatsApp. Então, evita esse tipo de demonstração de sentimento. Sobre parabéns, você agradece a felicitação dela, e se o aniversário dela estiver próximo, né, for nas intermediações ali da data que você também faz, você devolve essa felicitação sem problema. Isso é o que o Arthur chama de... O Arthur não, né? O Arthur traz esse ensinamento como rapport, que é lá da PNL, Programação Neurolinguística, onde você faz um espelhamento com a pessoa a fim de querer manter um certo contato com ela, né? Como se fosse uma persuasão. Você quer contato com essa pessoa, mas você não quer que ela saiba que você tem esse interesse. Ficou claro? Espero que tenha ficado, porque eu não consigo nem repetir isso tudo. Mas, enfim, esse espelhamento de atitudes é chamado de rapport. O Arthur explica isso com mais propriedade ali nos cursos, tá? Então, eu sugiro que você dê uma olhada ali. Sobre felicitação é isso.
William, às vezes trabalhamos juntos. Eu trato ela como uma pessoa normal, mas ela me trata diferente. Fica meio que dando moral. Eu fico meio travado. Exatamente, olha só. Se você conseguisse, Márcio Segatelli, tratá-la como uma pessoa qualquer, de forma plena, encarando que ela é uma pessoa do sexo oposto ao dela, né, do mesmo sexo que você, encarando como se ela fosse um homem, fazendo alguns comentários que você faria com um homem sobre o jogo do Flamengo, do Corinthians, ou sobre, sei lá, o conversa de homem, tá? É claro que você não vai coçar o saco perto dela, você não vai fazer peitinho nela, assim, tá ligado? Aquela zoeira que existe entre homens, mas tratá-la como se ela fosse um brother. Acho que essa é uma forma de expressar que engloba bem. Dessa forma, você mostra a indiferença por ela ser a sua ex. Ou seja, ex não existe mais. Aconteceu, passado, foda-se e pronto. Entendeu? Isso demonstraria, a função dessa atitude é demonstrar que você realmente superou. Essa é a ideia. Então, se você fica meio travado, isso é um sinal de que você ainda não está agindo da forma que deveria, né? A intenção de usar o foda-se na intensidade certa, da forma certa, é justamente essa, né? Márcio Segatelli, para você, o foda-se, na verdade isso aqui é para todos, mas aplicado ao seu caso. Entenda, o foda-se, ele não ser um cara loucão, despirocado, sem noção, sem juízo. O foda-se é simplesmente ser um cara seguro de si, não se importando com a opinião alheia. O foda-se não é desejar mal ao próximo, não é que se fodam as outras pessoas, é que se fodam o que eles pensam de mim. Ou seja, eu não quero que eles se deem mal, não quero que eles se machuquem ou tenham prejuízos, eu só não importo para o que eles pensam do que eu faço ou o que eles pensam de mim, ok? Esse é o foda-se, eu acredito que esse modus operandi, essa postura que a gente chama de foda-se, ele te dá mais autoridade para agir, como se ela realmente fosse uma pessoa qualquer. Ótimo, eu amo ver isso aqui, ó. Ele escreveu, entendi, então atingi meu objetivo aqui. Posso morrer feliz. Tô brincando, posso não. Ontem, senhores, eu fui com a minha esposa até a clínica e realizamos o nosso primeiro a nossa primeira. Como é que chama? É consulta, né, amor? Consulta pré-natal? Hã? Isso, é isso mesmo, consulta pré-natal. Estamos esperando um bebezinho e foi muito bom. Não sei nem para que eu tô falando isso. Ah, é porque eu falei que eu já podia morrer, né? Agora eu tenho uma responsabilidade a mais aí para arcar. Deixa eu ler aqui. Eu estou à beira de desistir de reconquistar. Ela está totalmente indiferente, mas não sairia da mentoria. Preciso continuar melhorando. Victor, então eu tenho um ótimo conselho para você que talvez você não fique tão confortável, talvez você não espere o que eu vou falar. Desista. Talvez a sua atitude, talvez a sua mentalidade de jogar o pano, de desistir. Jogar o pano, senhores, é uma atitude do boxe, tá? Quando dois atletas do boxe estão degladiando e o treinador de um deles vê que tem algum risco para a saúde do seu atleta e o treinador quer desistir da luta, ele pega uma flanela e joga no tatame, né, no ringue, a fim de que o juiz cesse o combate. Então é por isso que a gente usa essa expressão. Se você quiser desistir da reconquista, eu insisto que você sim desista, porque talvez isso te dê autonomia, talvez isso te dê um fôlego a mais para pensar nas outras coisas da vida. Só que, preste atenção,
Quando eu digo para você desistir da reconquista, eu também gosto de fazer o comentário de que você guarde o seu coração, a fim de que você não se envolva com outra mulher. Por quê? Enquanto você mantém sentimentos vivos por uma mulher, você estaria usando uma terceira pessoa, né, uma outra mulher, para tentar apagar o que ainda existe dentro de você. E usar um outro ser humano, meu amigo, não é nada ético. Então, para o seu bem e para o bem da mulherada aí que está ao seu redor, né, Garanhão? Evita, não busque se relacionar com outra mulher. Passe por esse momento de detox emocional. O contato zero, a gente costumava chamar assim também, né? Detox emocional, que é justamente para você se entender, conseguir lidar consigo mesmo, né? Senhores, prestem atenção. Estar solteiro é uma prova muito interessante. Eu comecei a me relacionar com a minha esposa aos 18 anos. E antes disso, nunca tive namorada. Então, ela foi a minha primeira e única namorada. Tenho um certo orgulho de falar isso. Só que, enquanto eu. No período onde eu comecei a me interessar por relacionamento, né, que geralmente é aos 12, 13 anos, muito precoce, agora eu vejo dessa forma, até eu me relacionar de fato com a minha esposa, foram 5 anos, não, 7 anos, né? Dos 12 aos 18. Dos 12 aos 18, 6 anos, então. Porque eu estava considerando 12 ou 13 anos. Mas, enfim, foram 6 anos onde eu aprendi a conviver comigo mesmo. Onde eu aprendi a não depender de uma aprovação alheia. E isso me deu uma postura de um homem, né? Que sabe relacionar-se consigo mesmo. Porque tem horas, senhores, que nem a gente aguenta a si mesmo. Você fica de saco cheio da sua própria presença. E, meu amigo, se nem você se aguenta, que mulher que vai aguentar? Victor, pega esse momento, continua no contato zero, não vá atrás dela, mas não se relacione com outras pessoas até que você esteja bem resolvido com essa situação. E aí você vai ter o termômetro para saber qual é o momento certo. Claro que a gente vai estar aí para te ajudar. O Arthur diz que até uns 2 anos é o limite máximo assim, para o cara realmente conseguir lidar com toda a situação. Eu já vi um grande amigo meu mentorado, né? Eu me tornei amigo dele através da mentoria. Eram outros tempos, eu tinha muito mais contato com vocês, né, com o pessoal aí da mentoria. E ele conseguiu superar toda essa situação com os 4 meses. Ele viu que a outra pessoa realmente não estava agindo de forma a ele continuar investindo na reconquista. Ele, de certa forma, viu que poderia até ter sido uma certa traição velada da parte dela. E ele identificou que isso não seria interessante mais. Ele conseguiu superar toda a situação. Eu sei disso porque eu acompanhei ele bastante. Ele deve ter assistido o MCE umas 7 ou 8 vezes. Inclusive, quem quiser entrar lá no MCE, ele dá o testemunho dele lá. Tem a participação dele lá. Se vocês quiserem procurar, vocês vão achar. E hoje ele está muito bem resolvido com uma moça que tem uma visão compatível com a dele e tudo mais. Então, eu acredito que é isso. Desista sim da reconquista, mas guarde seu coração. E aí você vai ter mais chance, inclusive até para reconquista, porque aí você vai passar pelo desapego de uma forma mais rápida. Talvez seja só uma questão de termos aí na sua cabeça, meu amigo. Aconteceu comigo, ela me deu feliz aniversário e, sinceramente, era melhor que não tivesse mandado. Pois é, Vitor, eu tô vendo que essa situação não tá muito saudável para você. Então, realmente, para de pensar nesse negócio e só guarde seu coração, busque apenas a sua evolução aí.
Oportunidades de outras mulheres surgiram aos montes, eu apenas as recusei. Muito bom, excelente. Recusando essas oportunidades, meu amigo, você está apenas amando a si mesmo, né? Lembra, senhores, o princípio que eu trabalho é a Bíblia, né? E por que eu falo que não tem como amar uma pessoa sem que haja amor próprio? Se eu não me amo, eu não consigo amar minha esposa. E essa máxima vem da Bíblia. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como amarei o próximo? Então, essa é a questão. Recusar essas ofertas aí, Vitor, apenas demonstra que você sabe decidir. Sabe decidir no sentido de entender que você não está apto, não está pronto ainda para um outro relacionamento e não tem motivo para ter intimidade com outras mulheres. Inclusive, esse combate ao hedonismo, né, de buscar um prazer sexual a todo custo, né, sem lidar com as consequências ou não pensar em combater isso, né, é interessante porque isso ajuda, isso é inteligência emocional. Você entender que na sua vida você não pode buscar o prazer, seja ele sexual, seja gastronômico, seja qualquer tipo de prazer. Você não pode ficar querendo ter prazer o tempo todo. Imagina um cara que gosta muito de doce. Porra, ganhei dinheiro pra caralho, agora eu vou comer chocolate no café da manhã, almoço e janta. Diabetes, parabéns. O cara que, porra, ganhou dinheiro pra caralho e gosta muito de picanha, e é picanha no café, almoço e janta. Porra, proteína em excesso dá ruim, gordura em excesso dá ruim, tudo em excesso dá ruim. Então, a ideia é combater o hedonismo. E aqueles que não sabem o que é hedonismo, busquem, anotem aí o que é hedonismo. Hedonismo com H. H-E-D-O-N-I-S-M-O. Hedonismo. Se eu soletrei errado, foda-se, vocês entenderam o que é. WL Oficial. Eu me relacionei com a menina que eu queria há anos, mas não gostei. Não é aconselhável, viu? Nós não aconselhamos, enquanto está em contato zero, você se relacionar com outra mulher. Isso é uma hipocrisia do caralho da parte de vocês, porque se você... Presta atenção, é muito fácil chegar a essa conclusão. Imagina você, meu amigo WL Oficial. Que diabo é esse aqui, Dudu? O cara tá mandando o telefone dele aqui, né? Muito bom. Muito bom. O brasileiro sempre dá um jeito para as coisas, né? WL Oficial, você tá aí comigo? Eu quero desenvolver um raciocínio muito, muito rápido aqui com você. Então, como a minha não esboça reação, penso em deixar isso para lá. Deixe isso para lá, meu amigo. Eu já vi contato zero dar efeito daí 8 meses. Daí 8 meses a mulher começa a receber informações do cara e ela decide tomar a atitude de voltar a ter contato com ele. Porque, senhores, imaginem, Victor, o seu relacionamento não teve menos de 2 anos, se não me engano. Vocês têm uma rede social de amigos. Eu não estou falando de Facebook, Instagram, estou falando de rede social, o que de fato essa palavra representa. Vocês têm uma rede de contatos em que essas pessoas se conhecem, onde essas pessoas se comunicam e umas ficam falando da vida da outra, né? É uma rede de informações. Uma hora ou outra, alguém vai comentar sobre você para alguém que conhece ela, aquele famoso telefone sem fio. E as suas mudanças podem gerar uma curiosidade nela, mas isso é de forma indireta, isso é de forma natural, não pode forçar essa situação. Vixe, que medo agora dela não me querer mais, apesar que o Arthur disse que pelas coisas que falei, minha ex deve gostar de mim ainda.
quase 2 meses de término. Tem mais de 2 anos que você está aqui, Lucas. 2 meses de término só, já reatou e terminou de novo, foi? Bom, WL tá aí. Presta atenção. Faça a inversão total da situação. Vamos traduzir a realidade. Eu gosto de tentar colocar em outras palavras. Isso nada mais é do que compaixão, né? Do que você se colocar no lugar da sua ex, tá? WL oficial. Você é a ex agora. Você terminou com a sua ex. Eu gosto de dar nome aos bois porque fica mais fácil. Sua ex chama Mariazinha. E você é o Joãozinho. Então, Joãozinho termina com Mariazinha. Os dois estão separados. Eles estavam unidos, estão separados. Joãozinho terminou com a Mariazinha. E aí, Joãozinho fica sabendo que a Mariazinha quer reconquistá-lo. Só que Joãozinho fica sabendo que nesse meio tempo onde Mariazinha quer reconquistá-lo, ela anda tendo... Como é que chama? Esqueci a palavra. Mariazinha anda dando para outros caras. Vamos falar de forma mais chula mesmo, mais crua. Qual que é a interpretação de Joãozinho nesse caso? Que mulher mais fila da, né? Ela querendo me reconquistar, está dando para outros homens. Devo eu aceitar um dia o convite dessa não tão nobre dama? Acho que não. Da mesma forma, ela te encara, meu amigo. Ah, fiquei sabendo. Ela não é para ela ficar sabendo, tá? Isso aqui são situações aleatórias, né? Mas as suas atitudes, no final das contas, vão mostrar para ela que você ainda é um pretendente. Só que se você anda ficando com qualquer uma por aí, você não é um pretendente tão apto assim. Essa é a questão. Você mandou uma risadinha aí, né? Composta de HA. Eu imagino que você tenha entendido. Hahaha, né? É que minha relação durou 1 ano e meio. Meu receio é que não seja tempo suficiente. Entendi. Maldita Mariazinha, né? Exatamente. O que você não pode ser, WL oficial, é o maldito Joãozinho, entendeu? Apenas tenha cuidado se for uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Porra. Essa parada do narcisismo, ela realmente é complicada, porque a pessoa é muito manipuladora, né? Só que eu preciso fazer uma advertência aqui aos senhores. Ângelo Martins, eu gostei da sua observação, mas eu preciso alertá-los de que quando vocês estão nessa situação, que vocês estão buscando a reconquista e tudo mais, existe uma certa tendência de vocês se colocarem numa posição vitimista e vocês identificarem qualquer pessoa como narcisista, porque ela não está agindo de acordo com a expectativa de vocês, tá? Eu tô falando isso porque ontem mesmo eu falei com um camarada que ele, infelizmente, fez algumas afirmações para sua ex-esposa que soaram... Eu não sei o que eu posso falar aqui por causa da censura do YouTube, eu vou falar se cair, foda-se também, né? Mas o fé da puta inventou de ameaçar a sua ex-esposa. Olha só, que coisa mais idiota. E aí, no final, ele falou assim, mas eu acho que ela é muito orgulhosa. Eu falei assim, ô animal, você tem problema mental, desgraçado? Como é que você inventa de ameaçar uma mulher e no final tá falando que ela é
é orgulhosa por não estar falando com você, ela está com medo do seu idiota. Entendeu? Tem hora que a gente tem que subir o tom, porque o cara é burro a ponto de achar que a mulher não está falando com ele, porque vocês entendem a situação? O nível, a falta de bom senso que o cara tem? Para não cair, Will, acho que você não pode apenas incitar que outras pessoas ataquem outras pessoas. Fora isso, está tranquilo. Pois é. Então, não ajam como eu, porque eu quis. Porra, se um cara desse me fala um trem desse na minha frente, assim, ó, vamos supor, depois de amanhã tem evento presencial. Se um cara levanta a mão e me fala um trem desse, eu acho que eu sou possível de cometer uma lesão corporal, porque é falta de bom senso, né? Como que você quer que uma mulher fale com você sendo que você ameaçou? É totalmente irracional uma coisa dessa. Só que a pessoa se coloca, cara, esse perdeu o juízo. Sim, perdeu o juízo, exatamente, perdeu o bom senso, perdeu o juízo. O problema é que quando o cara tá na posição de vítima, até a vítima dele é agressora, entendeu? E senhores, hoje é quinta-feira, para quem é mentorado sabe, tô fazendo a leitura dessa parada aqui, vocês que são mentorados têm acesso aí. Há acho que 3 semanas atrás a gente falou exatamente sobre isso. Olha só, livro de autoria de Daniel Goleman, tá? Como fabricar um incompetente social. Acho que foi por aqui que fala sobre abusadores. Fala uns trem pesado aqui. Fala sobre assassinos em série. Enfim, os estudos que foram feitos com essas pessoas que são abusadores, que são assassinos em série, os estudos identificaram que eles se colocam na posição de vítima, né? Como se a mulher abusada estava o seduzindo. Isso é uma fantasia, cara. Isso é falta de conseguir encarar a realidade, entendeu? Mas é isso, senhores. Eu não posso me exceder muito mais, porque o almoço já está pronto. Essa live é pré-almoço e eu preciso ir. 1% de chance dele reconquistar ela. Sinceramente, o WL oficial, 0% de chance se ele continuar com essa perspectiva. Parte do processo é ter uma perspectiva sóbria, lógica, racional. Entendeu? É encarar a realidade. Senhores, que Deus abençoe. Até amanhã. Hoje é quinta-feira, para aqueles que são mentorados. Tenham um encontro comigo às 19 horas com a leitura comentada deste livro. Tamo junto e até amanhã.